Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa rúbrica Mulheres da Bíblia. Nós agradecemos a Deus pela sua palavra e pelos ensinamentos que ficaram registados na Bíblia através de muitas mulheres que lá estão. As suas histórias revelam aquilo que é esperado de nós, mulheres, e aquilo que nós, de maneira geral, devemos evitar, de maneira a podermos ser felizes e a alegrar também o coração de Deus. Aqui, no canal da Missão Lusitana Portimão, podem encontrar vários exemplos de mulheres que nos inspiram, como, por exemplo, Rebeca, Joquebede, Débora, mas também refletimos aqui sobre as histórias de mulheres que optaram por desobedecer a Deus em algum ponto das suas vidas e isso trouxe graves consequências para a sua vida e também para a sua família, como foi o caso de Eva, a esposa de Ló, e também Miriam. Procure aqui no canal a nossa playlist Mulheres da Bíblia. Ouça cada vídeo com atenção e seja abençoada e edificada com a palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos conhecer talvez uma das mulheres menos faladas na Bíblia, mas cuja atitude impactou de forma bastante negativa o seu esposo, levando-o inclusive à morte. Vamos então ler a história desta mulher em Juízes, no capítulo 16, dos versículos 4 até ao 21. Depois disto, Sansão apaixonou-se por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então, os 5 reis filisteus foram ter com ela e disseram: Convence Sansão a revelar-te a razão da sua força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo. Se o conseguires, cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Então Dalila falou com Sansão: Diz-me, por favor, o que é que te faz forte? Se alguém quisesse amarrar-te e tirar-te a força, como faria? Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco umedecidas, ficarei fraco e serei como qualquer outra pessoa. Então os reis filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco umedecidas e esta amarrou Sansão com elas. No quarto ao lado havia alguns homens que estavam à espreita. Então ela gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Mas ele rompeu as cordas como se fossem estopa a que se deita o fogo e ficaram sem saber o segredo da sua força. Dalila voltou a perguntar: Então, andas a fazer troça de mim e não me dizes a verdade? Por favor, diz-me como é possível prender-te. Sansão sugeriu: Se me atarem com cordas novas, sem terem sido usadas, serei como qualquer outra pessoa. E assim fez Dalila. Amarrou-o com cordas novas e gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Os homens, entretanto, estavam à espreita no quarto ao lado, mas ele partiu as cordas como se fossem linhas de cozer. Dalila queixou-se a Sansão: Continuas a brincar comigo e não dizes a verdade. Mostra-me como te poderei prender. Sansão respondeu: Basta tecer as minhas 7 tranças num tiar e fixá-las com a cavilha. Dalila apertou as tranças de Sansão com a estaca do tiar e depois gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Ele despertou e soltou o cabelo do tiar. Mas ela não desistiu. Como podes tu dizer que me amas se não me falas com franqueza? Já 3 vezes fizeste troça de mim e ainda não me revelaste o segredo da tua força. Todos os dias voltava com a mesma pergunta, até que ele, cansado de ser importunado sobre o assunto, lhe disse finalmente a verdade. É que nunca me cortaram o cabelo. Fui consagrado a Deus como nazireu desde o meu nascimento. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer outra pessoa. Então, Dalila percebeu-se que desta vez ele lhe falava com toda a franqueza. Enviou a seguinte mensagem aos reis filisteus: Venham, porque desta vez ele falou a verdade. Os reis filisteus foram ter com ela e levaram dinheiro consigo. Dalila adormeceu Sansão sobre os joelhos e chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim conseguiu dominá-lo, porque tinha perdido a força. E gritou: Sansão, vêm aí os filisteus. Quando ele despertou, pensou que ia conseguir libertar-se como de costume. Não sabia que o Senhor se tinha apartado dele. Os filisteus agarraram-no e tiraram-lhe os olhos. Levaram-no para Gaza, prenderam-no com correntes de bronze e puseram-no a puxar uma mó na prisão. Amém?
E aqui temos, esta é Dalila. Dalila era uma jovem filisteia. Ela era uma jovem decidida, muito inteligente, e ela atraiu a atenção de Sansão. Sansão apaixonou-se por Dalila e os dois acabaram por se casar. Sansão, no meio dos seus erros, das suas falhas que ele cometeu ao longo da sua vida, escolheu Dalila certamente por achar que ela iria ser uma boa esposa para ele. Só que Dalila, ela não correspondeu às expectativas de Sansão. E o mais interessante é que Sansão, apaixonado pela sua amada, achava que Dalila era sincera. Mas, no versículo 5, nós vemos que quem vivia perto de Dalila era quem a conhecia verdadeiramente. Porque o versículo 5 diz o seguinte: então os 5 reis filisteus foram ter com ela e disseram: convence Sansão a revelar-te a razão da sua força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo. Se o conseguires, cada um de nós te dará 1100 moedas de prata. Os 5 reis filisteus foram ter com Dalila para tentar suborná-la com dinheiro, para que ela lhes entregasse o seu esposo Sansão, porque eles sabiam que iriam conseguir convencer Dalila através desse suborno. E tanto foi que Dalila acedeu a esse pedido. Na verdade, ela fez 3 tentativas para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. E nessas 3 vezes ela foi enganada. Dalila estava, basicamente, a colher aquilo que ela havia semeado. Ela não foi fiel e honesta com o seu esposo. E, como consequência, como a sua colheita que ela recebeu, também ele estava a enganá-la com falsas respostas. Este casamento tinha tudo para falhar, pois os cônjuges não eram sinceros um com o outro. Por outro lado, este casamento também teria tudo para funcionar se Sansão e Dalila decidissem ser honestos e se decidissem amar. O Senhor criou a mulher para ser ajudadora do homem. A palavra do Senhor instrui a mulher a ser sábia, pois assim ela consegue edificar o seu lar e abençoar a sua família. Embora Dalila fosse uma pessoa ambiciosa e gananciosa antes do casamento, ela teve a oportunidade de mudar e ela também teve a oportunidade de ser bênção para o seu esposo. Em vez disso, ela teve preferência pelos bens materiais em vez de ter preferência pelos relacionamentos. Mas ela teve preferência por bens materiais em vez de colocar a sua prioridade nos relacionamentos e, neste caso, no relacionamento dela com o seu esposo. A consequência depois foi a separação e a morte. Dalila deve ser para nós, mulheres, um exemplo do que nós não devemos seguir. Em qualquer circunstância, nós temos sempre a oportunidade de sermos mulheres honestas, sinceras, generosas e obedientes a Deus. E a nossa recompensa será sempre a vida. Espero que esta palavra vos abençoe e vos estimule a serem a melhor mulher que conseguirem ser. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e visite-nos num dos nossos cultos, às sextas, às 20 horas ou ao domingo, às 10 da manhã. Até à próxima, que Deus vos abençoe.